Muito obrigado, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado ao Eduardo pelo convite, pelo honroso convite de estar aqui a ajudar a apresentar este livro. Uma saudação particular ao Francisco José Viegas e à Quetzal e também ao José Pacheco Pereira. Eu conheço o Eduardo há muitos anos, desde os anos 60, da Granfina. Na altura vivíamos politicamente um pouco distantes, entretanto os caminhos foram-se cruzando e nós hoje, depois de vários percursos, fomos nos encontrando, fomos criando uma amizade, uma cumplicidade e hoje caminhamos pela mesma estrada. Caminhamos pela mesma estrada numa cumplicidade geracional que eu acho que até nem tem muito a ver com a política, tem a ver com a vida, tem a ver com o humor, tem a ver com o rirmos das coisas e de nós mesmos e olharmos para estes dias, mesmo quando os dias não são tão luminosos quanto isso, com, digamos, a alegria possível e, em particular, a alegria que é feita desta amizade que nos juntou num tempo que nós pensamos sempre, continuamos a pensar, ser um tempo de esperança. Nesta vida também surgiu a Francisca e a Francisca é um elemento, eu diria, fundamental, uma âncora de coragem e de sentido de saber estar, que eu acho que é um pilar por trás do Eduardo de uma forma muito forte. Aqui há uns meses, já não sei quanto, nesta mesma sala, lançou-se a crónica dos anos de chumbo. Os anos de chumbo continuaram e esta crónica que hoje temos perante nós, estes encostados à parede, é uma sequela, infelizmente não mais otimista do que aquela que os anos de chumbo, que a crónica dos anos de chumbo nos traziam, sobre o que é que se passou e sobre, enfim, a evolução de alguns processos que marcam hoje o nosso cotidiano. Mas também é um pouco mais do que isto. Este livro é, da parte do Eduardo, mais do que uma mera recolha de textos. Eu acho que é uma espécie de testemunho de fidelidade, ou de testemunho de fidelidades, eu diria. De fidelidades aos amigos, de fidelidade aos amores e aos gostos, e de fidelidade às ideias. Eu acho que neste livro transparece uma coerência muito profunda, que aliás vem na linha de tudo aquilo que tem sido a atividade e o sentido da afirmação ética e cívica do Eduardo ao longo destes últimos anos. É um livro interessante pela densidade até cultural que transparece todos estes textos, sem serem textos presunçosos no sentido cultural. São textos com grande densidade e são textos que nos ajudam a perceber, ajudam-nos a perceber a nós próprios, ajudam-nos a perceber também um pouco aquilo que é a nossa geração e ao modo como a nossa geração foi atravessando diversos estádios que não são, como disse, só apenas da política. O Eduardo leu muito, o Eduardo viu muito cinema, mas o Eduardo não foi como naquela graça antiga. Há aqueles que sabem mais do que compreenderam. O Eduardo compreendeu exatamente aquilo que sabe. E isso tem-nos sido muito úteis e eu acho que tem sido, ao longo destes anos, numa sociedade que vive marcada por algum estranho amorfismo, um grito de indignação, um grito de revolta, às vezes até adjetivada de uma forma que a nós nos pode parecer exagerada, mas na realidade, olhando bem para as coisas, nenhuma reação é exagerada àquilo que nós vivemos nos dias que se passam. Como eu disse, o Eduardo faz neste livro um testemunho de lealdade às pessoas, e há três pessoas que atravessam este livro, e atravessam e surgem em pontos variados deste livro, porque são três referências fundamentais que ele tem. José Medeiros Ferreira, Ernesto Melo Antunes e Francisco Salgado Zenha. É muito interessante, e para quem conhece a política portuguesa nas últimas décadas,
que estas três personagens não são necessariamente personagens que se cumulem, nomeadamente ao nível das próprias ideias. Há entre todos eles, qualquer coisa que, por vezes, algumas arestas funcionam entre elas. E não deixa de ser muito interessante que o Eduardo tenha conseguido decantar em si próprio aquilo que são precisamente esses três caminhos. São figuras, eu conheço as duas primeiras, votei na terceira, mas são figuras que de facto marcaram o Eduardo, marcaram a sua experiência. As notas que ele faz sobre elas não são as geográficas, estão lá os defeitos, estão lá as teimosias, estão lá a maneira de ser de cada um, mas são retratos, eu diria, afetivos, são retratos de cidadania, são retratos também intelectuais ao nível daquilo que eles nos trouxeram no cotidiano português. Como digo, estes três nomes não são exatamente cumulativos e têm, portanto, diferenças entre si, mas têm entre si também algumas similitudes. E essas similitudes é que se trata de pessoas que são as pessoas direitas na vida. O meu pai costumava falar as pessoas de bem. São pessoas de bem. São pessoas que nos ajudam a caminhar e o seu exemplo ajuda-nos a avançar. E eu acho que o Eduardo foi buscar estas pessoas que tiveram voz, pessoas que tiveram coragem de expressar a voz, porque nem sempre isso é a mesma coisa, e que tiveram coragem, inclusivamente, e este também é outro aspecto, de utilizar essa mesma voz para dizer aquilo que pensavam, doesse a quem doesse, mesmo que isso fosse aos próprios, como aliás aconteceu com todos eles. E portanto, este ponto acho que é muito importante quando se pode ter referências na vida, como o Eduardo tem, com esta estatura ética e cívica. Eu referi que também há uma fidelidade aos amores e aos gostos. Eu acho muito chatos aqueles livros pesados em que as referências de natureza política ou política são obsessivos e praticamente não nos deixam sair de um certo cotidiano de tragédia. Este livro é também atravessado pelas referências de natureza pessoal. Desde logo, naturalmente, e mais uma vez, à Francisco, ao filho, à família, aos Açores. Os Açores estão presentes, menos agora, porque o Eduardo tem ido menos aos Açores, dizem que os Açores se queixam, mas estão lá. E ser açoriano é uma coisa... Eu estava há bocadinho a tentar explicar ao José Pacheco Pereira a diferença entre ser da Fagé de baixo e da Fagé de cima. São coisas absolutamente diferentes. Quer dizer, são mundos que as pessoas às vezes não percebem, mas que marcaram quase a política portuguesa, em alguns momentos. E, portanto, é os Açores... Eu acho que há uma maneira de ser de quem vem das ilhas e de quem aí nasceu e que aí se formou, que o Eduardo tem muito dentro de si. Depois há o cinema. Eu devo dizer que me sinto um pouco menorizado, porque quando vejo as referências cinematográficas com que o Eduardo polvilha os seus textos, eu fico absolutamente esmagado pela simples razão de que não vi algumas coisas que ele citou. Já se calhar não vou a tempo, porque aparecem tantas outras coisas para as ver, mas eu acho que o cinema no imaginário do Eduardo explica muito um outro elemento que está presente na sua afirmação política até. Explica o sonho, explica a esperança, explica o gosto pela imaginação, explica o não querer ficar preso à realidade e, portanto, a própria capacidade de ficcionar a realidade, mesmo que a realidade dos dias que correm seja uma espécie de um filme de série B que nós não gostamos de ver, mas que de vez em quando vemos. O Eduardo também vai à música e passa pela música nestes textos. Ele cita Madalena Iglesias, que é a primeira vez que eu vejo um livro citar Madalena Iglesias, e mais do que isto, cita Madalena Iglesias, eu não sei quem foi que escreveu, porque não foi ela que escreveu, uma canção em que ela diz uma coisa simpática e particularmente diz bem com os dias de hoje: eu esperava setembro para voltar a ver-te, para voltar a dar-te os sonhos que eram nossos. Vestida de esperança e na alma enamorada, eu esperava setembro para voltar a ver-te. Não vai daqui sair um poema para nenhuma antologia, mas dito isto, é quase que rima com aquilo que o José Carlos Ari dos Santos dizia:
agora cheira a setembro. Quer dizer, e, portanto, citar Madalena Iglesias é de facto de grande coragem, já é de menos coragem, naturalmente, citar Sérgio Godinho, Leonardo Cohen, José Mário Branco e outros que tais, passando pela Dalida também, que todos devemos citar. O terceiro amor, que é político e não é, mas faz a transição para a política, é a Europa. O Eduardo é um apaixonado pela Europa, o Eduardo é uma pessoa que acredita na Europa. Nessa velha tia chata, como ele diz, mas às vezes nós só temos saudades das tias chatas quando elas morrem. E, portanto, essa velha tia chata, que é a Europa, é algo que está muito presente no dia-a-dia das afirmações e dos textos do Eduardo. Mas é a Europa das pessoas, é a Europa do projeto social europeu, do modelo social europeu. É a Europa que o Eduardo conseguiu fazer, e vale a pena fazer esta nota aqui, porque é uma nota de agradecimento que eu lhe faço como europeísta que também sou. O Eduardo conseguiu fazer ao longo dos últimos anos debates do maior interesse, do melhor que se fez em Portugal, aqui ao lado, na Faculdade de Direito, sobre as questões europeias, trazendo gente de grande qualidade, abrindo um espaço completamente livre, não sectário, não excessivamente marcado por uma perspectiva ou outra, dando espaço a quem é contra o euro, como está aqui o João Ferreira do Amaral, meu querido amigo João Ferreira do Amaral, como aqueles que são federalistas à outrance, que por lá estiveram e por lá se pronunciaram. O Eduardo acredita nessa Europa, deve estar angustiado com a Europa que aqui está, deve estar angustiado com a Europa que hoje enfrenta a questão das migrações, uma Europa onde o seu centro nos traz, eu não digo surpresas, mas nos traz pelo menos alguns contrastes, desde o Sr. Orbán até a uma atitude mais aberta e mais recente da Sra. Angela Merkel, que nos fez passar longas horas aqui na Faculdade de Direito discutindo-a, a ela, às suas políticas e dos seus amigos, mas também a Europa da Grécia e a questão grega, que estão ali bem presentes, com toda a sua dimensão polémica e complexa. Eu acho que estes gostos, o olhar para as coisas de que se gosta, o olhar para os projetos que se aprecia, é algo que também faz parte da nossa vida. A nossa vida não é apenas a política, mas também é a política. E por isso mesmo, este livro também, e para terminar, decanta também o pensamento do Eduardo sobre a política e o conjunto de ideias a que ele é fiel. O Eduardo é um indignado, nota-se isto claramente, não no sentido necessariamente de rua, mas numa espécie de indignação cívica que quase que se poderia sintetizar: não se faz isto a um país e a um povo. Eu acho que esta é a indignação do Eduardo, que está neste livro e que transparece deste livro e já transparecia do outro. E, portanto, eu acho que aquilo que, em termos de ação política, em termos de oposição política, não vale a pena esconder que há uns que pensam de uma maneira, há outros que pensam de outra, e nós pensamos de uma certa maneira. O Eduardo tem, ao longo deste livro, passa por todo este livro, a noção de que um grupo de pessoas que, por legitimidade democrática, assumiu o comando da governação do país, não pode condicionar, digamos, em definitivo, o futuro coletivo. Isto é, há uma expressão sincrónica da vontade popular, mas há coisas que se preservam para além disso, e o país existe para além disso. E, portanto, uma governação não pode fazer coisas irreversíveis, eu já não diria irrevogáveis, porque esta palavra agora está um bocadinho fora de contexto, mas que afetem o Estado, que afetem o Estado social, que introduzam, inclusivamente, clivagens irrecuperáveis ao nível da sociedade, que destruam instrumentos de afirmação estratégica, sem os quais o país vai ter grande dificuldade de gerir o seu posicionamento internacional. E isso passou-se nos últimos anos. Eu acho que este livro traduz
e de forma clara a revolta contra aquilo que foi feito aos setores mais frágeis da sociedade portuguesa, aos mais pobres, àqueles que não são capazes de ir à internet para meter os códigozinhos para as coisas que supostamente a nova sociedade lhes exige, que não têm advogados para poder defender as suas causas. É um livro que, no fundo, apela... Eu custa-me sempre dizer isto, mas gosto de vez em quando de buscar uma frase do Dr. Salazar, que é: os portugueses gostam de viver habitualmente. É uma frase que era dita num sentido sinistro, mas que eu às vezes acho que se pode recuperar num sentido positivo. No sentido de dizer, as pessoas gostam de acordar de manhã sem surpresas, sem que lhes venha uma legislação nova, que lhes retire direitos, que lhes corte garantias, que entrem num mundo em que não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte. O Eduardo tem uma frase muito bonita num texto que se chama "Lembram-se dos fins de semana felizes?" Aquelas coisas, daqueles fins de semana em que as pessoas achavam que as coisas iam ser cada vez melhor, em que a esperança fazia parte do nosso cotidiano. E, portanto, este terreno, o evitar este terrorismo fiscal que nos absorve, e estamos com fiscalistas, portanto, esta noção de que tudo é possível, e estes 4 anos deram um alibi absolutamente fantástico à possibilidade de que tudo é possível, não no sentido que nós pensávamos no 25 de Abril, mas exatamente no sentido contrário, criaram, e peço desculpa dizer isto politicamente, porque eu acho que o meu empenhamento aqui não é só como apresentador de livro, mas é também como cidadão. O que se passou entre nós com o desemprego, com os cortes das pensões, com a instabilidade, com as clivagens entre os novos e os velhos, entre os públicos e os privados, entre os reformados e os que têm emprego, foi de facto algo que é, eu não queria utilizar uma expressão muito dura, mas que é profundamente negativo para aquilo que é a solidariedade interna que marca um país e que deve marcar, eu diria, o nosso próprio sentido de vida social. Nós perguntamos, mas isto está a acabar? Estará mesmo? As pessoas tiveram ao longo deste tempo tantas más notícias, e estávamos há pouco a discutir a propósito do discurso político que é preciso ter. Se o discurso político é apenas lembrar os últimos 4 anos, o que correu mal, e o que é preciso fazer, ou se vale a pena apenas falar do futuro. Eu acho que há aqui uma mescla. Ontem à noite nós tivemos essa mescla sobre se vale a pena só falar das más notícias ou se as pessoas também estão interessadas em pôr um pouco esse passado na prateleira e olhar para as coisas no futuro e olhar para algum sonho. Mesmo que tenham filhos desempregados, mesmo que tenham cortado reformas aos pais, mesmo que tenham parentes que foram obrigados a emigrar, mesmo que a instabilidade laboral os afete, se calhar o discurso só negativo não chega. É preciso darmos alguma esperança e darmos algum sentido. E esse sentido está aqui. Estão aqui muitas mensagens neste livro sobre isto. Eu termino dizendo que há uma frase com que eu não concordo no livro e uma expressão com que eu não concordo no livro. O Eduardo diz que nos últimos anos, quem está no poder, e no fundo o país, teve uma maioria, um governo e um presidente. Não é verdade, Eduardo. Nós tivemos uma maioria, tivemos um governo, mas não tivemos um presidente. Muito obrigado.